Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 3. A pregação de João, o Batista. E quero cumprimentar a todos nossos irmãos e irmãs com a santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe grandemente a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então juntos para a palavra do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no seu capítulo 3, para a glória de Deus. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Deus seja eternamente louvado. Essa é a palavra para mim e essa é a palavra para você, meu irmão, a palavra para você, minha irmã. Como está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o momento em que nós iremos nos alimentar da palavra de Deus. Amém? Deus seja eternamente louvado. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, aqui no seu capítulo 3, vamos entender um pouco essa palavra acerca do que aconteceu segundo a Escritura. E naqueles dias, olha só, apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia. Olha só. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo, olha o que João dizia. Olha, na pregação de João, lá no deserto da Judeia, onde ali estava João, quando ali ele apareceu pregando, olha o que João dizia. Arrependei-vos,
porque é chegado o reino dos céus. Essa era a pregação de João o Batista, quando ele apareceu no deserto da Judeia pregando. Então ele dizia, né, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa foi, né, a pregação de João o Batista lá no deserto da Judeia, ali aonde ele apareceu pregando exatamente esta palavra, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Era essa a pregação de João o Batista no deserto da Judeia. Amém? E João dizendo ainda mais: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha só, essa era a pregação de João o Batista lá no deserto da Judeia. João dizendo: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Certamente João Batista estava anunciando algo, né? E certamente o profeta Isaías já havia profetizado. Então João estava anunciando algo que certamente o profeta Isaías já havia anunciado aqui, quando João disse: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Então veja só que Isaías já tinha anunciado, né? Que disse: vós, do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Certamente João está anunciando algo que, louvado seja Deus, o profeta Isaías já havia anunciado, né? Então João está anunciando exatamente aquilo que certamente o profeta Isaías já tinha anunciado, ou já tinha profetizado e dito: vós, do que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No verso 4, e este João, né, tinha as suas vestes de pelos, olha só, né? E este João tinha as suas vestes de pelos, né, de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos. Lá estava João com essa veste, com esse cinto, né, de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Esse era o alimento de João lá no deserto da Judéia. João ali se alimentando de gafanhotos. João se alimentando de mel silvestre lá no deserto da Judéia, aonde ali estava João o Batista pregando esta palavra, anunciando esta palavra, né? Aleluia, mandando que o povo se arrependessem, porque era chegado o reino dos céus. Então João ali estava, e João se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre, né? Então ia ter com ele Jerusalém, ou seja, então ia ter com João ali aonde João estava, Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Veja só que o povo ia ter ali com João aonde ali João estava, né? Segundo a Escritura, aleluia, então ia ter com ele toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e ali certamente ter com quem? Com João, aonde João ali estava, né? Louvado seja Deus, pregando esta palavra, né? Anunciando, aleluia, o arrependimento para o povo. Então, todo esse povo, eles iam ali, aonde certamente estava João, né? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E este povo que iam ali, eles eram por João o Batista batizados, né? Batizado no Rio Jordão, né? E esse povo confessava os seus pecados. Observe, meu irmão, observa, meu irmão. Olha, então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Olha, e eram
por ele, batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então esse povo ia ter com João, né? Ia certamente, aleluia, ao encontro dali onde estava João, né? E o povo era ali por João batizados, né? No Rio Jordão, confessando os seus pecados. Ou seja, o povo confessava os seus pecados e era aquele povo por João Batista batizado ali no Rio Jordão. Então João pegava o povo e batizava ali. Porém o povo confessava os seus pecados. E aí então era esse povo batizados, né, no Rio Jordão por João Batista. Aleluia. E vendo ele, ou seja, e João Batista certamente vendo, né, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, João via, escute só, meu irmão, escute só, meu irmão, e vendo ele, muitos dos fariseus, João vendo muitos dos fariseus e muitos, né, dos saduceus que vinham ao seu batismo, olha o que João dizia. Dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Isso era o que João dizia para eles. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Era o que ali João estava dizendo para esse povo, né? Chamando eles de raça de víboras, né? E João dizendo quem tinha ali certamente ensinado a eles, né? Para que eles fugissem da ira futura. Louvado seja Deus. Era o que João estava dizendo. Olha só. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, olha o que João dizia, né? Dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Verso 8. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Olha o que João ordenava que eles fizessem. João mandando que eles, aleluia, produzissem frutos dignos de arrependimento, né? Porque nós temos sim, não resta dúvida, que produzir frutos dignos de arrependimento. Nós temos que, aleluia, nos arrepender, sim, mas nós também temos que dar frutos dignos de que nós certamente, aleluia, estamos arrependidos. Então João dizia para eles, olha só, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Ok, isso era João dizendo que eles produzissem frutos dignos de que eles certamente tinham se arrependidos, né? Aleluia. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Isso João dizendo. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. João dizendo, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Louvado seja Deus. Antes João diz, né? E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão. Isso João dizendo para eles. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Isso João anunciando ali para eles, né? Aleluia, louvado seja Deus. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. João diz, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Olha só, João anunciou e disse que naquele momento ali estava colocado, estava posto o machado, aleluia, a raiz das árvores, toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então veja, um exemplo, somos nós considerados como árvores, ou árvore, plantação ou plantados por Deus. Para quê? Para nós produzir bons frutos, né? Ou frutos bons, né? Frutos dignos de que verdadeiramente nós somos ou nós estamos arrependidos.
aleluia, tem que aparecer, tem que ter esses frutos dignos e que nós se arrependemos, não resta dúvida, porque João anunciou que estava posto o machado à raiz das árvores, toda a árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Isso era o que João estava anunciando. Então veja só, temos que produzir bons frutos, né? Louvado seja Deus. Nós não temos que produzir fruto, um fruto qualquer, não. Temos que produzir bons frutos, ou seja, temos que dar bons frutos. Louvado seja Deus. Mas por quê? Porque João anunciou que está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então nós temos que produzir bons frutos para que nós não sejamos cortados e lançados no fogo. Aleluia! Está aqui, ó. João diz, e eu em verdade vós batizo com água. João anunciando que ele, em verdade, né, batizava com água. Para quê? Para o arrependimento. Olha só, então o batismo de João, que João fazia ali com água, era para o arrependimento. Entenda, meu irmão, minha irmã. Né? João anunciando, dizendo, e eu em verdade vós batizo com água para o arrependimento. Escuta. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vós batizará com o Espírito Santo e com fogo. João anunciava que Jesus certamente, né, era e é mais poderoso do que eu, né, que João dizendo do que ele ali, né, João dizendo que não era digno de levar as alparcas certamente dos seus pés, ou tocar nas alparcas dos seus pés, e João dizendo que ele batizaria, né, o Senhor Jesus certamente batizaria com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Então quem faz isso é Jesus, não era João. João estava apenas batizando o povo com água para o arrependimento. João estava anunciando certamente acerca do Senhor Jesus, João dizendo que João não era digno, né? Aleluia, certamente de levar as alparcas dos pés do Senhor, ou pelo menos de tocar um exemplo, as alparcas do Senhor, dos pés do Senhor, né? E João dizendo que ele, ou seja, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja, aleluia, dois tipos certamente, aleluia, de batismo que João certamente anunciou que quem faz é Jesus, o qual batizar com o Espírito Santo e também com fogo. Aleluia, louvado seja Deus. Como é lindo, como é maravilhoso quando você é, aleluia, batizado com o Espírito Santo e com fogo. Quem é que batiza com o Espírito Santo e com fogo? É Jesus. Quem faz esse batismo com o Espírito Santo e com fogo é Jesus, porque João Batista estava anunciando acerca de quem? Do Senhor Jesus, a qual João não era digno, certamente nem mesmo de tocar nas alparcas dos pés do Senhor, né? Aleluia. E ele dizendo que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Está aqui, ó. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, em verdade, né? Aleluia, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não era João quem fazia esse batismo, né, com o Espírito Santo e com fogo. Não, não era João. João apenas estava batizando o povo com água para o arrependimento. O povo ia ter com João, e por João o povo era batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, por João, aquele povo era batizado. Batizado com o quê? Com água para o arrependimento. Mas João está certamente aqui falando sobre Jesus, o qual João, dizendo ali que João não era digno de levar as alparcas dos seus pés, ou pelo menos de tocar, um exemplo, nas alparcas dos pés do Senhor Jesus. E ele certamente anunciando que o Senhor Jesus, né, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, quem faz isso não é, quem fazia isso não era e não é, e jamais será João, mas sim Jesus, né? E quando nós chegamos aqui, louvado seja Deus, no versículo 12, para nós então encerrarmos essa ministração, está escrito o seguinte:
em sua mão tem a pá. Isso João dizendo. João Batista dizendo, ou seja, João Batista anunciando e dizendo, em sua mão tem a pá. João Batista estava falando do Senhor Jesus. João o Batista estava falando do Senhor Jesus. João estava anunciando o Senhor Jesus. E João dizendo que em sua mão tem a pá. Não, a pá não estava sobre a mão de João. Não, a pá ali estava sobre certamente a mão do Senhor Jesus. Está aqui, ó. Aleluia. Em sua mão tem a pá. Olha o que João diz. Olha o que João está dizendo. Ele limpará a sua eira, né? Aleluia. Recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Olha só. E recolherá no celeiro, né, o seu trigo, né? Aleluia. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. A palha certamente nada mais é do que a semente do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Então João Batista aparece no deserto da Judéia pregando, aleluia, e aleluia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então todo aquele povo ia ter com João, né? E aquele povo, por João, eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Louvado seja Deus. Então era isso que João estava fazendo lá no deserto da Judéia, certamente, aleluia, para onde ele recebeu ordem para ir, né? Ele, né? Louvado seja o nome do Senhor, fazendo esse trabalho maravilhoso, que era pregando, aleluia, arrependimento, louvado seja Deus, e batizando o povo nas águas, ou na água, exatamente para o arrependimento. Ou seja, João estava preparando um povo disposto para servirem ao Senhor, não do jeito, aleluia, que eles queriam, mas na preparação do Senhor, conforme a sua palavra. Então nós devemos servir ao Senhor, aleluia, na preparação do Senhor, conforme a sua palavra, né? Louvado e engrandecido seja Deus. Deus abençoe meu irmão, minha irmã, a sua vida, a sua casa e a sua família. Gratidão, gratidão a todos, em o nome do Senhor Jesus. Muito obrigado aí a você, meu irmão, minha irmã, que tem se inscrevido nesse humilde, simples e pequeno canal. Para a glória de Deus, Deus abençoe grandemente a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão no Brasil e que estão fora do Brasil em outros países. Deus abençoe grandemente a vida de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir nos conceder, para a glória de Deus e a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.